Falar sobre a Condessa Bartori e a Condessa de Sangue, Isabel Bartori, em 1457, em meados por aí. Mas antes disso, nós vamos falar sobre 1212, a tomada de Constantinopla, parte da tomada de Constantinopla, porque tem a ver com a Condessa, tem a ver com os húngaros. Então, nós estamos falando da Habsburgo otomano, aonde o exército de Maomé II tenta derrubar a Constantinopla, que está localizado na Europa, no meio estratégico entre a Europa e a Ásia, e aonde só há um estreito, o Bico de Ouro, o Corno de Ouro, onde eles podem entrar para o lado norte da propriedade. É muito difícil, são 3 muralhas, 3 a 4 muralhas, é um fosso, e aonde Maomé II teita de tudo, destruindo assim o Constantino VI. Mas Constantino VI chama um veneziano, que na época, Augustine, que era um pirata, similar mais ou menos ao 1500 ao 1880 e pouco, no Brasil, no sul, com o italiano que veio a fazer a revolução lá no sul, juntando com a revolução lá do sul, e as estratégias são similares. Então, Garibaldi, nessa questão toda, eles tentam de todas as maneiras. Eles então vem Urbano, que é um criador de canhões, que faz um canhão de 8 metros, 20 metros de diâmetro, para poder destruir as muralhas intransponíveis. E eles então, a luta entre os muçulmanos e os protestantes, porque Constantino, enquanto isso, aguarda e manda emissários pedindo ajuda ao Papa, que sempre e quase sempre se abstém de todo e qualquer tratado, de toda e qualquer revolução de guerra. A nível de guerra, o Papa nunca está ali presente nessa questão, mas nessa movimentação ele vai se posicionar. Enquanto isso, eles estão tentando derrubar, ele faz o canhão, só que ele dispara 8 vezes. A 13ª vez o canhão não pode, porque ele está tendo rachaduras. Urbano, que é o criador do canhão, que é um católico da Hungria, oferece esse trabalho para ele. E ele diz, por que o Constantino não quis pagar o que eu queria? Mas o Maomé II, o sultão, ele paga essa mercadoria, e aí ele faz esse canhão. Esse canhão é poderoso e começa a derrubar as muralhas, só que não consegue. O canhão então explode, ele cai no chão, tem um déjà vu da sua vida. E a obsessão compulsiva em que Constantinopla seria a maçã. Ele coloca então nos seus devaneios do inconsciente, através da doença, ele está muito doente, coloca nos devaneios do inconsciente que ele está, na maçã está no tapete, e que seria Constantinopla. Ele disse, eu vou tomar Constantinopla de qualquer jeito. E ele coloca a maçã no tapete e diz, tentem pegar a maçã sem pisar no tapete. E ele faz para todos os grão-vizir ali, e o grão-vizir diz, eu não consigo fazer isso, eu não consigo tomar a maçã sem pisar no tapete. E ele tinha 12 anos de idade, Maomé então abaixa e começa a enrolar o tapete e chega até a maçã. Ele diz, assim é Constantinopla. Ainda bem que eu tenho 12 anos, senão eu redestituía todos vocês, porque eles não pensam, eles não raciocinam. Então Maomé é muito inteligente, estrategista, começa a destruir, coloca solapadores, não só foi isso. O canhão explode, ele entra num processo de negativo ali no chão, começa a rever a sua vida toda. Tem Mara, que é uma tchecoslovaca, que é uma do sultão, do pai dele, Maomé I, e ele tem uma forte ligação com Mara. E Mara, ele manda Mara para a Tchecoslováquia para ficar lá, porque Habsburgo era localizado da Áustria até Portugal, passando por Veneza e por a tomada otomana. Então Mara começa a trabalhar na Tchecoslováquia para ele, enquanto a Hungria, que é da senhora Condessa. Começa a Condessa nessa história toda, que a Condessa casa-se com 12 anos com Félix. Isabel casa-se com 12 anos com Félix e vão para o castelo. Ela é dona de 16 propriedades e grandes contingentes da Hungria, abaixo do Drácula, do conde Drácula, que é o rei de tudo ali.
da Transilvânia, da Transilvânia. Então, ela é prima dele e ela se apoia nele e vem fazendo todas essas maldades terríveis com as pessoas, supostas maldades com as pessoas. Ela era muito articulada, possuía propriedade de ervas, tinha um porão onde fazia, mais ou menos hoje, no Forte d'Ávila, semelhante ao Forte d'Ávila, a mesma energia, escravocrata, autocracia perigosíssima, onde eles matavam e utilizavam o sangue das pessoas. Segundo consta, a Báthory utilizava sangue, banhava-se sangue após um pacto com Darvuja. Seu marido, enciumado porque entra na Hungria, a Hungria protestante, um pintor. O pintor então é veneziano e começa a seduzi-la e ganhar seus favores. Em pouco tempo ele toma conta de todo o pensamento da condessa e para produzir os efeitos que ele quer, ele necessita vê-la nua. E automaticamente eles têm um relacionamento sexual e ela passa a pousar assim para ele e ele passa a se admirar e através das suas compostas de flores e ele busca a flor azul. Então sempre vai ser esse seu tema. Seu nome é Caravaggio, ele pinta como Caravaggio. E a França, ele é um escravo. E ela bate nele no começo, faz tudo, mas depois ela deixa o livro e dá um anel vermelho para ele. Quando o Félix volta, vê aquele anel na mão dele, começa a sentir-se ciumado e diz que está vendo algum caso com a condessa. Ele então coloca o torso, que vai ser o principal objetivo, coloca um veneno, abre o seu anel e coloca um veneno dentro do vinho e dá ao Caravaggio. A duquesa então vai em função do Caravaggio, toma a taça dele, toma. Fica doente, mandam chamar uma bruxa envenenada. Fica vários dias na cama, perdendo sangue. Ela tem uma anemia profunda, já que Caravaggio percebeu. E que ela necessita tomar sangue humano constantemente. Não se sabe se o sangue humano, por causa do ferro, grande potencial de ferro que tem no sangue, a fazia ficar melhor. Nós não sabemos. Mas a bruxa então começa a dar ervas para ela e na cama ela volta dos mortos praticamente e começa essa saga, sendo alimentada por Darvuja. Darvuja diz que quando ela vier a falecer, ela vai dizer o nome do inimigo dela, que ela vai ter que tomar muito cuidado. E ela faz isso muito bem, enquanto isso Constantinopla está sendo solapada por baixo pelos tchecos. O fogo grego, eles então começam a solapar. E o que eles fazem? Os cristãos, os Auguste, colocam uma vasilha de água e vê o movimento da água. Quando ele vê o movimento da água, sabe que está sendo por baixo solapado, acha o buraco e taca o fogo grego dentro do buraco. Os gregos, queimando assim, explodindo, matando 200 homens, dificultando cada vez mais a entrada de Maomé. Maomé se enfurece e começa a cortar a cabeça das pessoas. Constantino pede paz o tempo todo, dar trégua. Enquanto isso, está vindo de Roma, do Vaticano, ajuda, possível ajuda. Até lá todos estão praticamente mortos. Platino começa dentro da sociedade da Hungria, ela vai viajar, leva ele para a viagem para ver o príncipe da Transilvânia. E lá ela apresenta ele a toda a sociedade como o melhor pintor. Ele pinta ela com os filhos dela e diz que o retrato é passível do tempo, que o tempo se esvai, mas o retrato não se esvai. E ela começa a ficar enlouquecida com um negócio de beleza e manter-se jovem a vida toda. Hoje seria mais ou menos buscar fibroses e etc e tal, que não se tem muito ainda noção do que isso pode afetar ao corpo humano. E ela vai em busca desses medicamentos a nível da Darvuja. Se banha em um componente de frutas vermelhas, que supostamente é frutas vermelhas. A igreja então começa a investigar a morte e desaparecimento de jovens da aldeia onde são furados seus pescoços. E começa um vampiro na região e elas começam a serem incrementadas como vampira. Ela começa a ser incrementada como vampira. Debaixo do castelo há porções. E ela tem um filho, o qual ela vai lutar possivelmente para que ele seja o herdeiro de tudo, o Paulo. E ela pega o seu colar com sangue dentro dos seus antepassados e dá para o Paulo e diz: não se esqueça nunca de nós. Então ela tem uma obsessão com relação a sangue. Ela faz o pacto com Darvúria. Ela começa a comer cogumelos e não os remédios que Darvúrias começam. Ela começa a esquecer dos filhos, da família, de tudo e entrar naquela loucura de beleza eterna, fixação em espelhos e tal.
Então o Caravaggio, que é preso na masmorra, foge e assim parte para a Itália. E lá começa o movimento de renascentista, o movimento do príncipe, e ela vai para a Itália. Lá ela vai para a Itália e recebe o comunicado que ele está lá. E a corte italiana mostra uma vidente que é de origem cigana e que lê o futuro dela e diz que o futuro dela será terrível, tenebroso, e que ela pagará por tudo que ela fez. A Darvúria envolve ela em situações de magia negra e ela começa possivelmente a matar as pessoas do povoado. A igreja, então, Plantino manda os monges com tecnologias começam a gravar as coisas dela e fotografar em fotografias antigas de halogênio e colocam as fotos dizendo que ela estava se banhando em sangue, quando na verdade não era sangue, era ervas. Mas isso foi implantado por Torso, que quer tê-la de qualquer maneira. Enquanto isso, ela começa a lutar e fazer cursos de espadachins para lutar contra o Torso. Na masmorra, Darvúrio escreve o nome na última vez que ia ver e dizendo Torso, que será o seu inimigo. E ela então, o Torso entra na igreja católica contra ela e faz diversos apelos negativos e ela vai à Inquisição, é presa dentro de uma masmorra, suas empregadas são açoitadas, o seu filho é banido e ela termina seus dias. O italiano vem a falecer com tuberculose, com uma doença infecciosa, e ela queima o quarto e passa aquela vida toda dentro do quarto praticamente, sem